Olá, meus irmãos, bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe sua família, seus negócios. Você que tem comércio, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o seu comércio, que Ele te abra as portas. Você que está desempregado, que o Senhor te abra as portas, que o Senhor continue cuidando como Ele cuida de cada um de nós e te abençoe. E que cresça tanto a sua vida espiritual como a sua vida material. E que o poder de Deus te cubra e que a palavra do Senhor seja prioridade na sua vida. Mais um dia que o Senhor preparou para estarmos vivos e que Ele nos abençoe. E que nós possamos viver da melhor forma. Mas esta oportunidade que Deus nos dá de recomeçar, de sonhar, de projetar, de perdoar, de olhar para o alvo, para o horizonte, de caminhar, de marchar, de firmar nossos passos, cientes de que Ele está conosco. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da palavra de Deus. E hoje nós vamos ler em Filipenses, capítulo de número 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Capítulo 4 de Filipenses. Paulo está tratando com duas cooperadoras da obra de Deus que havia se desentendido. Evódia e Sintique eram duas mulheres que estavam à frente do trabalho, da obra, desenvolvendo trabalhos para o crescimento do reino de Deus. E elas se desentenderam por um motivo lá, sabe qual? E isso chegou ao conhecimento de Paulo. E Paulo envia, nesse capítulo 4, conselhos para que elas pudessem ajustar os passos delas com Deus. Ele fala que essas mulheres sempre trabalharam com ele no Evangelho, e que ajudou a obra de Deus, e que elas deveriam regozijar no Senhor, alegrar-se no Senhor, e que a justiça delas fosse notória, fosse conhecida, porque o Senhor está perto. Que elas deveriam pensar em tudo aquilo que era verdadeiro, em tudo que era honesto, em tudo que era justo, em tudo que era puro, em tudo que era amável, em tudo que é de boa fama, em tudo que é virtude, em tudo que, se houvesse algum louvor nisso, elas deveriam pensar. E que elas tinham recebido, que elas tinham aprendido, recebido, ouvido e visto nele, elas deveriam fazer. E que o Deus da paz seria com elas. Estava tentando conter uma briga, uma divisão entre duas irmãs que tinham uma importância muito grande no trabalho na igreja lá em Filipos. Ele estava orientando essas irmãs a se ajustarem com Deus. O versículo 6 que nós lemos diz para não estar inquietos por coisa alguma. Quero te convidar a refletir neste dia. O que te inquieta? Você levantou hoje inquieto com o quê? O seu ontem, a inquietude do ontem foi o quê? É a mesma inquietude de hoje? O você está inquieto ontem resolveu? Solucionou? Trouxe a resposta para você? Trouxe sofrimento.
Trouxe angústia. Trouxe inquietude ao ponto de, quem sabe, você perder o sono, perder o apetite. A palavra fala para não estarmos inquietos, mas que as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Conhecida de que forma? Pela oração e súplicas, com ação de graça. Não é acordar reclamando, lamentando o que se perdeu, o que não se realizou e que foi culpa de alguém e que o alguém é culpado. Não. É tempo de aquietar-nos em Deus. Nós vivemos numa sociedade onde a ansiedade tem assolado as vidas e não tem idade. A ansiedade tem assolado pessoas de idade tenras, podemos assim dizer. Gente com um nível profissional que é um show, um espetáculo, mas são ansiosos demais. A ansiedade tem causado um transtorno muito grande, e dela procede essas doenças psicossomáticas. E os escritórios de psicólogos e psiquiatras têm tornado cada vez mais frequentados por aqueles que ainda buscam ajuda, porque tem os que não buscam e precisam buscar ajuda. A ansiedade parece que você está com uma série de doenças, ela não te deixa quieto, em paz, ela te rouba o apetite, ela te rouba a sua paz interior, ela te rouba o sono, ela te faz pensar que tem algo assombroso acontecendo, ela te acelera o coração, e você não consegue refletir, ela te faz chorar, te sentir inferior, ela te agita, te faz ficar irado, risonho demais às vezes, e por fim, não tratada, ela te leva à depressão. A ansiedade é tratável, é tratável. A gente está vivendo um período que a própria Organização Mundial da Saúde admite que há uma possibilidade muito grande que a gente tenha um número muito mais grande de pessoas, maior de pessoas doentes emocional. As consequências da pandemia pós esse período, de gente com medo, né, de morrer, com uma série de coisas. Não estejais inquietos. A inquietude não resolve, o que resolve é oração, tratamento. Cuidado com a ansiedade. Ela faz um mal horrível para a saúde da pessoa. Não estejais inquietos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Como é que a paz de Deus vai guardar isso? Vai exceder sobre o seu entendimento, guardar o seu coração e os vossos sentimentos nele. O Senhor tem solução para tudo e Ele conhece tudo. O que te tornou ansioso ou ansiosa? Foram as frustrações? Todos temos. A terra não é um lugar perfeito, só de realizações. Ela é um lugar de frustração e essas frustrações nos ensinam. Nós aprendemos muito também nas frustrações. Aprendemos. A vida é uma escola e nós estamos aqui em um aprendizado para um amadurecimento. Imagina se a gente não crescesse, não amadurecesse, ou crescesse e não amadurecesse. Imagina você, uma criança aí,
no meio da rua com a mamadeira, um adulto no meio da rua com a mamadeira, um homão, ou um homenzarrão com a mamadeira, ou um homem já com 70 anos, com a cabeça de criança, brincando de carrinho aí no meio da rua, buzinando. Imagina, que cena. Nós vamos amadurecendo, e não é a idade, tá? Tem gente que tem idade, mas não tem amadurecimento. A vida cristã deve ser de amadurecimento. Por isso que às vezes há tantos problemas na igreja, as pessoas não querem amadurecer. E continuam repetindo as mesmas atitudes infantis a vida inteira. Não tem nenhum pastor que presta. Nenhum trabalho agrada. Nada. Não tem uma pregação que agrada, não tem um estudo que agrada, não tem um cântico que agrada, não tem um culto que agrada, não tem nada que se fale que a pessoa sente saciada. Isso é um problema da própria pessoa, do emocional da pessoa. Não é a igreja, não é Deus. Até porque nós somos livres, cada um de nós somos livres. É preciso que a gente olhe a causa do nosso incontentamento e da nossa inquietude. E é preciso que a gente deixe que a paz de Deus complete nosso ser. Nós não prestamos, nós somos mal. Precisamos que Deus preencha essas inquietudes nossas e nos dê graça para lidar com a diversidade, para lidar com o diferente, com as situações que existem. Porque às vezes as pessoas se inquietam e reclamam muito da igreja ou do lugar onde está, do trabalho. E acontece às vezes que permanecem num trabalho de 30 anos, 50 anos, mas estão lá reclamando. Poderiam largar de reclamar e produzir na igreja? Poderia largar de reclamar e servir. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Visitar o doente, visitar o hospital, visitar a cadeia, servir a sociedade com palavra, com conforto, com orientação, com a Bíblia, com a palavra, evangelizar. Se nós nos tornássemos servos, com certeza melhoraria todas as coisas e muitas coisas da inquietude nossa em relação a isso seria sanado. Cuidado com a ansiedade que te traz ou te leva a patamares negativos. A terra não é um lugar só de realizações, então vamos ter frustrações aqui. Volta e meia você vai frustrar com alguém, com uma pessoa, com um ser humano, com alguém do seu convívio, do seu nível de confiança mais alto, vai frustrar. É aí que a paz de Deus precisa entrar. William Carey, falando de frustrações, ele é considerado, ou foi considerado, o pai das missões modernas. E em 1793 ele foi para a Índia para fazer a obra missionária de Deus. Foi com a família e lá na Índia, o pai das missões modernas perdeu filhos, foi 2, perdeu a esposa. Ele fez uma tradução da Bíblia do inglês para o bengali. E um dia a biblioteca dele pegou fogo e ele perdeu tudo. Ele foi batizar, ou batizou um convertido. E o povo da Índia, que ainda não entendia o Evangelho, e muitos ainda não entendem, um convertido, foi morto pelos que se opunham ao trabalho do Evangelho. Então, anos de trabalho foram destruídos junto com a biblioteca. Projetos missionários, não tem hora que a gente perde. Perder e ganhar faz parte desta vida. Posso estar falando com gente frustrada nesta manhã, frustrada em relacionamentos, frustrada em sonhos profissionais, frustrada com um monte de coisa, um monte de gente. Mas aquiete-se diante de Deus. Ore a Deus com contentamento e permita que o Senhor
cuide de você nisso, cuide da sua ansiedade. Não é um lugar perfeito, não é, homem não é perfeito, mulher não é perfeita, pastor não é perfeito, cooperadores não é perfeito, igreja não é perfeita. Deposite as suas frustrações em Deus e a sua inquietude nele. Pai, em nome de Jesus, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa encher esses corações hoje, Senhor. Cada pessoa que nos ouve, repreende a ansiedade excessiva na vida do adolescente, do jovem, da mulher, do homem, do idoso. Repreende, ó Deus, em nome de Jesus. Dá-nos graça para termos uma boa convivência. Trabalha em nosso coração o perdão. Abençoa a família, a casa dessa pessoa, Deus. Repreende a depressão, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Repreende as doenças emocionais. Dá sabedoria a esta pessoa para lidar, ó Deus, com isso. Para entender, ó Deus, as diferentes coisas que acontecem e que as pessoas não são culpadas das nossas frustrações e que nós devemos ser felizes em Ti e nos realizar em Ti, ó Deus, e que as outras coisas externas são complementos. Pedimos em nome de Jesus, que sejam abençoadas, ó Deus, as ações dos Teus servos nesse dia, e que Teu Espírito Santo possa conduzi-los a fazer a Sua vontade. Obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.